Senhoras e senhores, uma vez mais, sejam todos e todas bem-vindos à continuação do nosso painel Saúde e Bem-Estar. Uma vez mais, essa é a 5ª edição da Longevidade Expo Fórum. Eu sou Demetrio Cruz, o seu mestre de cerimônia, acompanhando toda a plenária que acontece no auditório de número 6, de hoje até o dia 1º. A você que nos assiste de modo remoto, através da Rede Vida, que nos acompanha pelos canais do YouTube e dentro dos 90 shopping centers que estão transmitindo e participando da Semana Silver Week, somos muito honrados e agradecidos pelo seu prestígio em nos acompanhar nessa plenária. Seguindo então com a palestra de número 5 dentro do auditório na data de hoje, o nosso tema é Musculação, Importância e Segurança. E tem a participação do fisiatra e reumatologista Dr. José Maria Santarém, a quem neste momento nós convidamos para o palco. Dr. José Maria, o palco é seu. Boa tarde a todos. Esse é o nosso tema e vamos adiante. Eu sou médico, fisiatra e reumatologista especializado em exercícios resistidos. Exercício resistido é uma expressão mais acadêmica para a musculação. Musculação é um termo popular, né? Desde 91 eu coordeno uma instituição que é dedicada exclusivamente a exercícios resistidos, nas suas aplicações, ensino e pesquisa. Estou comentando algumas coisas mais para situar os presentes, até para dirigir alguma pergunta e tal. No período de 95 a 2009, eu e o Dr. Wilson Jacó Filho, que é o atual professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina, criamos um centro de estudos, o CECAF, que tinha a proposta de estudar musculação em pessoas idosas. Em 2009, o centro de estudos deixou de existir, porque houve uma reestruturação da Faculdade de Medicina, mas em 14 anos tivemos essa atividade, estudamos musculação em pessoas idosas. Desde 96 eu coordeno um curso de especialização, que é focado na musculação, no exercício resistido, nos seus aspectos relacionados com a saúde, particularmente no envelhecimento. Esse curso é oferecido atualmente pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas. Musculação, importância e segurança, esse é o nosso tema. O primeiro conceito importante é que musculação é um tipo de atividade física. E a saúde depende muito de atividade física. E o que define a atividade física é contração muscular. Toda forma de contração muscular é uma forma de atividade física. Não necessariamente é um exercício. Pode ser trabalho, pode ser lazer. E geralmente é exercício, mas pode ser esporte, enfim, contrair o músculo é atividade física. Nós vamos ver como é que a atividade física promove saúde e as características particulares da musculação. Como é que a atividade física promove saúde? Diminuindo a incidência de doenças crônicas, melhorando a composição corporal e melhorando a funcionalidade. Composição corporal é o quanto de ossos, músculos e gordura nós temos no nosso organismo, para simplificar o conceito. Então, funcionalidade é aptidão física, mas é aptidão física na medida adequada para realizar os esforços da vida diária. Muitas vezes estudamos aptidão física pensando em esportes, em grandes esforços, mas a vida diária tem esforços. E a pessoa, para ter uma boa qualidade de vida, ela precisa ter aptidão para realizar os esforços da vida diária. E a isso nós chamamos de funcionalidade. Observem o seguinte, que o envelhecimento tem exatamente os efeitos contrários da atividade física. Aumenta a incidência de doenças crônicas, piora a composição corporal e diminui a funcionalidade. Então nós já temos aí um insight importante. A atividade física é um antídoto para o envelhecimento. E envelhecimento não é uma situação dos idosos. Os idosos já envelheceram.
Envelhecimento é uma situação que afeta todas as pessoas após a maturidade. Todo mundo está envelhecendo. E os processos que caracterizam o envelhecimento, que na sua maior parte são processos degenerativos, processos de desgaste, são determinados geneticamente. Então, algumas pessoas têm esses processos de envelhecimento muito acentuados em idade precoce. Pessoas com 30 anos podem ter importantes processos degenerativos, e outros com mais de 60 têm menores processos degenerativos. Então, é uma situação do envelhecimento, estes efeitos indesejáveis, e a atividade física tem exatamente os efeitos contrários. O treinamento resistido, que é a musculação, se particulariza entre todas as atividades físicas que nós podemos utilizar por esses dois aspectos: eficiência e segurança. Eficiência em promover saúde, né, em todos aqueles aspectos, e segurança. Nós vamos abordar essas questões. Primeiro vamos falar das doenças crônicas. Um conceito fundamental: no sedentarismo aumenta a incidência de doenças crônicas. Mas qual é a razão principal? É que no sedentarismo surgem substâncias do organismo que induzem inflamação das artérias. O nosso organismo fica relativamente inflamado durante o sedentarismo. Isto leva a muitas doenças. Acontece que a contração muscular, ou seja, a atividade física, produz substâncias que no seu conjunto são chamadas de miocinas e que são anti-inflamatórias. Além de terem ações tróficas em diversos tecidos, combatem aquelas outras substâncias que no sedentarismo induzem inflamação. Então, por esse mecanismo simples de entender, embora complexo na sua manifestação, nos seus meandros, a atividade física evita doenças. E quais doenças? Basicamente a aterosclerose. E, consequentemente, todas as doenças cardiovasculares, elas têm por base a inflamação das artérias. Se você diminui a inflamação das artérias, você diminui a probabilidade de ocorrência de aterosclerose e, consequentemente, de todas as doenças cardiovasculares. E uma série de outras situações patológicas também diminuem a sua incidência quando a pessoa tem atividade física habitual. Hipertensão, diabetes, obesidade, distúrbios das gorduras do sangue, do câncer e alguns tipos de demência. Então, a atividade física é muito útil para diminuir a ocorrência dessas mazelas. Bom, e o exercício resistido, ou seja, a musculação, é o exercício mais eficiente para produzir miocinas, estas substâncias que combatem a inflamação. Toda atividade física produz miocinas, mas particularmente o exercício resistido é muito eficiente na produção de miocinas. Vamos dar uma olhada nas evidências que demonstram a importância da atividade física em promoção de saúde. Vamos lá para o ano de 1953, quando apareceu o primeiro trabalho sobre o tema. Esse trabalho documentou o seguinte, que comparando motoristas de ônibus com cobradores de ônibus em Londres, onde os ônibus têm 2 andares, a mortalidade foi muito maior nos motoristas do que nos cobradores. Os cobradores, além de ficarem em pé e andando, eles têm que subir escadas e descer escadas naqueles ônibus. Então, foi o primeiro trabalho que chamou a atenção da comunidade científica. A atividade física parece que diminui mortalidade. Muitos outros trabalhos foram surgindo. E já em 92, um importante trabalho, publicado por autores muito renomados nessa área, quanto de atividade física é bom para a saúde. Esse trabalho marcou época. E a conclusão, são trabalhos epidemiológicos, em que se estuda a ocorrência de doenças, a incidência de doenças em diversas subgrupos populacionais com atividades físicas de um tipo ou de outro, mais ou menos atividade física. E a conclusão desses trabalhos é que 30 minutos de caminhada por semana diminui acentuadamente a incidência de doenças. Mas muito importante,
ou o equivalente em gasto energético de qualquer outra atividade física. Não precisa ser a caminhada, desde que haja um gasto energético equivalente. Isto aqui é textual nesse trabalho. Não importa que tipo de atividade física é realizado: esportes, exercícios planejados, trabalhos de casa, de jardim, tarefas ocupacionais, todas são benéficas. O fator-chave é o gasto energético total. Esse trabalho marcou época. E o que foi definido a partir desses dados é que o sedentarismo tem um ponto de corte em gasto energético. O que é um sedentário? Não é um indivíduo que não faz absolutamente nada, não se locomove. É aquele que se locomove pouco. Por opção, ele é um sedentário. Então, 600 calorias por semana foi considerado ponto de corte. Por quê? Quem gasta menos tem mais doença, quem gasta mais tem menos doença. E não importa qual o tipo de atividade física. Para termos um exemplo, 600 calorias por semana, numa atividade moderada, de intensidade moderada, precisa de 30 minutos, 5 dias por semana. Por exemplo, caminhar, 30 minutos, 5 dias por semana, 600 calorias aproximadamente, né? Ou 150 minutos por semana, que é a mesma coisa, né? Já numa atividade mais intensa, por exemplo, correr, pedalar, musculação, para gastar 600 calorias, a gente precisa de menos tempo. Então, 20 minutos, 3 dias por semana, 1 hora por semana. Então, são conceitos oriundos desses trabalhos pioneiros epidemiológicos. Em 2008, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos também publicou um comunicado, né, à população em relação à saúde da população, focando a atividade física, né? Nesse texto também é textual. Tanto exercícios aeróbicos como resistivos são benéficos. Trabalhos atuais não permitem definir superioridade. Por que se está falando aqui em exercícios aeróbicos e resistivos? Porque são as atividades mais praticadas pelas pessoas no mundo todo. A musculação é muito praticada, mas no guarda-chuva aí de aeróbicos estão todas as outras atividades mais ou menos contínuas. Então, correr, pedalar, nadar, jogos com bola, atividades em geral que são mais contínuas, são classificadas aí para essa finalidade como aeróbicos, embora metodologicamente isso não seja correto em termos metabólicos, né? Mas em termos de estudos populacionais é perfeitamente possível a gente chamar de aeróbico todo exercício que não é resistido, que é mais ou menos contínuo. Bom, e os trabalhos mostram que não há diferença. Também textual nesse trabalho de 2008, a melhor atividade física. Qual é a melhor atividade física? É aquela que é agradável o suficiente para ser feita regularmente. Então, não é muito importante a gente ficar discutindo se uma atividade tem um efeito um pouco melhor do que outra. Se a pessoa não gosta daquela atividade, provavelmente não vai haver aderência, ela não vai ter os benefícios. Então é melhor fazer alguma coisa menos eficiente, mas que ela faça com regularidade por toda a vida. Isso é mais importante e é consensual. Muito bem. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde publicou também um guidelines, né, recomendações para a população sobre atividade física e praticamente repete todas aquelas aspectos, né, que foram documentados já em 2008 pelo Departamento de Saúde. Agora, uma coisa que cria muita confusão entre profissionais, essas publicações, no final das publicações, eles têm lá recomendações, mínimo por semana, 150 minutos de caminhada e 2 sessões de musculação por semana. Recomendações. Então, o que é que as pessoas entendem e muitos profissionais entendem? Que todas as pessoas devem fazer isso. 150 minutos de caminhada e 2 sessões de musculação, no mínimo.
Se vocês lerem os trabalhos, vocês vão ver que não é bem assim. Em vez de recomendação, devia ser sugestão. Muita gente não tem vivência nenhuma com atividade física, não sabe o que fazer. E quando alguém diz, você tem que fazer atividade física, ele aceita, mas não sabe o que fazer. Então, é uma forma de abordar a questão, uma sugestão. Todo mundo sabe andar. Então, vamos caminhar. Você não precisa de professor, você não precisa de equipamento, vamos caminhar. Todo mundo sabe andar, então vamos caminhar. Perfeito. Mas vamos incluir musculação, porque a musculação tem efeitos que outras atividades mais suaves não têm. Então, essa é a situação. Todo o contexto dos trabalhos deixam claro que qualquer tipo de atividade física é saudável. Então, por que uma recomendação de fazer caminhada? Na realidade, o título é que está errado. Não é uma recomendação, é uma sugestão para quem não sabe o que fazer. E muito importante, muitas pessoas não conseguem fazer exercícios aeróbicos. Não são poucas, são muitas, principalmente no envelhecimento. Quando os processos degenerativos já avançaram na maioria das pessoas. Então, no consultório a gente observa com frequência pessoas angustiadas, porque os seus médicos disseram, você tem que caminhar. E ela não consegue caminhar. Porque tem dor no pé, tem dor no joelho, tem dor no quadril, tem dor na coluna, tem falta de ar. Então muita gente não consegue caminhar e fica preocupado, achando que não está estimulando a saúde. Então a gente precisa esclarecer. Caminhar é uma sugestão de atividade física. Você pode fazer outras, aquelas que você consegue. E gosta. Consegue e gosta. Eu já vi que isso é importante. Né? E aqui, daqui a pouco, nós vamos ver que a musculação é sempre possível, ela é sempre possível de ser adaptada para qualquer limitação física. Então isso é uma grande qualidade desse tipo de exercício. E apenas para completar aqui a nossa rápida revisão bibliográfica, né? Em 2001 o Ministério da Saúde também encomendou para a comunidade universitária um material sobre atividade física e saúde. E qual é textual nesse trabalho, igual a todos os outros, né? Qualquer tipo de atividade física pode ser utilizada e não apenas exercícios aeróbicos. Então isso é consensual. Aquelas recomendações é que criam confusão até mesmo entre profissionais. Bom, agora todos os trabalhos a partir do ano 2000 para cá, né, do século XXI, já consideram a musculação indispensável, pelos seus efeitos muito eficientes e que atividades mais suaves não conseguem fazer. Só para falar um pouquinho da força muscular, nós vamos falar bastante aí, ainda mais da força muscular, mas a musculação aumenta a força, né? Tanto é que é chamado exercício de força. Atividades suaves como caminhar não aumentam a força, mas mais do que isso, não evitam que a pessoa perca com a idade. Quem só caminha perde massa muscular e força como se fosse sedentário. Não é que perde menos, perde igual. Então quem só caminha corre o risco de chegar lá com seus 80, 90 anos e não conseguir levantar da cadeira para caminhar, porque foi perdendo massa muscular e força igual aos sedentários. Então vamos ver um pouquinho dos efeitos na composição corporal. Nós não temos tempo para detalhes, mas musculação é o exercício mais eficiente para aumentar a massa óssea, mais eficiente para aumentar a massa muscular e é muito eficiente para diminuir gordura. É um mito que musculação não emagrece. É um mito que tem um fundo de observação, porque as pessoas, quando ganham músculo, perdem gordura e o peso não muda. Então fica aquela ideia que musculação não emagrece. Na realidade está mudando a composição corporal. Com relação à funcionalidade, todas as formas de aptidão são importantes. A vida diária tem esforços que usa praticamente todas as formas de aptidão, mas a força é particularmente importante.
E para a gente entender a importância da força, a gente precisa lembrar um princípio básico da fisiologia. Músculos fortes trabalham com menos fibras. O músculo é composto por fibras musculares. Quando as fibras são fortes, a pessoa faz as coisas com menos fibras. Quando as fibras são fracas, as pessoas fazem as coisas com mais fibras. Então isso é importante para a gente entender a importância da força. Bom, a força nas atividades da vida diária é evidente para quem perdeu a força. Por exemplo, levantar da cadeira. Todo mundo levanta da cadeira, mas a pessoa idosa fragilizada, tem muita dificuldade porque falta força. Então a atividade da vida diária precisa de força e a gente não percebe enquanto tiver a força. Evitar quedas. Força evita quedas, força não evita o desequilíbrio. Idoso desequilibra, cai muito, por quê? Várias razões, né? Ele se desequilibra, quer dizer, ele pode tropeçar, ele pode ter tonturas, mas desequilibrar não é sinônimo de cair. Se a pessoa perde o equilíbrio e tem força, ela tem toda a chance de recuperar o equilíbrio e não cair. Então, força evita quedas, não desequilíbrio. Proteção articular. Músculos fortes estabilizam as articulações. Isso é importante quando há processos de desgaste, condropatias, discopatias que diminuem a estabilidade das articulações. Então a pessoa tem dores porque existe instabilidade articular. Quando você contrai músculos, você estabiliza. Então é um efeito importante da força estabilizar as articulações. Para caminhar, é importante ser forte, não é só para não cair, é para cansar menos. Quando a gente é forte, a gente caminha com poucas fibras. Caminhando com poucas fibras, a gente caminha por muito tempo. Se a gente é fraco, a gente caminha com mais fibras. Então a gente cansa mais, cansa rápido. Então força é importante para caminhar. E o conforto respiratório nas atividades físicas. Quando a pessoa sobe uma escada e fica ofegante, despidei, muitas vezes ela pensa, estou precisando fazer exercícios aeróbicos. Ela está precisando de força. Porque quando a pessoa é fraca e vai subir uma escada, usa muitas fibras. Isso reflexamente aumenta a frequência cardíaca e pressão arterial. Está usando muitas fibras. Para melhorar essa situação, esse conforto na vida diária, a pessoa tem que ficar forte para fazer as coisas com menos fibras e ter menos reflexos. É por essa razão que musculação hoje é usada no mundo inteiro na reabilitação cardíaca e pulmonar. Não é para fortalecer o coração, é para fortalecer o músculo esquelético, mas com isso proteger o coração. Essa é a razão. Todas as outras aptidões também são importantes. Não dá tempo para a gente explicar cada uma delas, mas todas são importantes. Agora uma palavrinha sobre segurança, porque é um assunto muito importante, né? A segurança músculo-esquelética na musculação é muito grande. Os movimentos são movimentos seguros, são os movimentos que a gente chama de funcionais. Empurrar para frente, puxar para trás, empurrar para cima, puxar para baixo, agachar, levantar, ficar na ponta do pé. São os movimentos funcionais do corpo humano. Os exercícios básicos na musculação utilizam esses movimentos. Então, press peitoral, remado, desenvolvimento, leg press ou agachamento. Então, a musculação utiliza basicamente estes exercícios mais seguros do corpo humano, porque as articulações estão nas suas posições mais anatômicas. Os músculos se contraem na sua integridade, não há sobrecarga de ligamentos, de cápsulas, etc. Então, movimentos muito seguros. Peso sempre adequado. Muitas vezes a pessoa tem medo do peso. Mas vai fazer com peso. Peso é graduável. A pessoa pode agachar e levantar com o peso do corpo, mas se vai fazer num aparelho, o peso pode ser menor do que o peso do corpo. Então o peso não deve dar medo de ninguém porque é graduável, né? Pode ser muito leve. Amplitudes, isso é fundamental. As pessoas que já têm processos degenerativos, muitas vezes não conseguem fazer movimentos amplos e precisam fazer movimentos parciais. Na musculação isso é muito fácil, você adapta a amplitude para a amplitude que é confortável para cada pessoa.
seja porque tem processos degenerativos ou inflamatórios ou retrações, não importa, a amplitude é adequada, nunca é excessiva. E velocidade lenta, né? Movimentos rápidos, explosivos, são traumáticos para as articulações. Então, pessoas fragilizadas são muito bem atendidas com musculação, porque é muito seguro. E a segurança cardiológica, claro que tem muitos aspectos para a gente explicar, mas um conceito básico. A musculação é um exercício intervalado. O que quer dizer isso? Você faz alguns movimentos e para descansar. Faz mais algum movimento e para descansar. Então a frequência cardíaca começa a subir, pressão arterial começa a subir, você para descansar. Tudo volta, não ao basal, mas volta quase ao basal. Aí você faz outra série. Então, por ser intervalado, já se depreende uma grande segurança cardiológica. Mas há outras explicações que, infelizmente, a gente não tem, nesta oportunidade, tempo para abordar. Bom, esse aqui é o nosso site, eu deixo aqui o meu e-mail. No nosso site a gente tem muitos textos, nós temos vídeos, nós temos lives sobre todos os assuntos relacionados com a musculação. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho, visita o nosso site. Nós estamos com um stand aqui também, podemos ajudar quem quiser se aprofundar nisso. E a nossa instituição, que basicamente é dedicada ao ensino, pesquisa e aplicações do treinamento resistido, está à disposição de todos. E basicamente nós desenvolvemos métodos e equipamentos para a musculação. Equipamento para todas as finalidades, do atleta ao idoso fragilizado. E métodos de adaptação dos exercícios na presença de fragilidades. Essa é uma área onde a gente se destaca em termos de pesquisa, em termos de vivência. Como adaptar exercícios resistidos na presença de fragilidades. Nesse sentido, nós temos um sistema de licenciamento para os profissionais que quiserem atuar com os nossos métodos e equipamentos. Como eu disse, nosso curso de especialização existe desde 1996. Já formou mais de 5.000 profissionais. Mas independente dessa formação para qualquer profissional, nós temos agora um sistema de licenciamento para quem quiser ser nosso parceiro das aplicações da musculação para grupos fragilizados. E todos estão convidados para nos conhecer. Nós estamos fisicamente ali na Avenida Doutor Arnaldo, 2031, no bairro do Sumaré, bem pertinho da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, era essa a finalidade da nossa conversa. Eu encerro e, se houver tempo para perguntas, acho que temos aqui 3 minutos. Vamos voltar ao e-mail. Ah, pois não. Se eu conseguir voltar, né? É biodelta.com.br, esse é o nosso site, né? O e-mail é o meu pessoal, né? santarém@biodelta.com.br. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Temos 2 minutos. Temos alguma pergunta? Peço só a gentileza que levante a mão para que a gente consiga já identificar uma pessoa, só um instante. Vou pedir que você se identifique e utilize o microfone para que todos possam ter foco. Eu sou Malu Baciotti, eu sou fã da Biodelta, do professor Santarém. Eu queria saber se existe algum número de qualidade máxima que pode frequentar a Biodelta ou fazer esse tipo de treinamento com resistência. Nós atendemos todas as idades. Particularmente atendemos pessoas com mais de 50 anos. Nós temos pessoas com mais de 100 anos. E não é uma nem duas, são várias. Frequentando. Quem quiser assistir essas pessoas fazendo exercício, é só perguntar lá no nosso stand em que horário essas pessoas estão lá, para vocês terem uma visão bem interessante dessas pessoas. Agora, claro, são pessoas assim fantásticas, né? Mas com mais de 80 anos nós temos muitos clientes. Muitos clientes. Obrigada. Alguém mais? Só peço que levantem a mão. Uma pessoa por vez, por gentileza.
Uma pessoa por vez, por favor, mais alguma pergunta? Ok. O senhor sabe que eles ficaram ativos com o senhor, né? Eles saem depois, tem o contato do doutor, porque eu esqueci de fazer uma pergunta. Tá aí o contato. Muito bem, não temos mais nenhuma outra pergunta? Ok, então, nesse momento, Obrigado a todos.